uma grande satisfação receber o professor doutor Pablo Kurlander. O doutor Pablo, ele é psicólogo, mestre e doutor em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista, é coordenador do curso de pós-graduação em dependência química e comunidades terapêuticas da Faculdade Inspirar e é presidente do Comitê Científico da Federação Mundial das Comunidades Terapêuticas. Dr. Pablo, ele reúne uma atuação profissional, produção acadêmica, formação de equipes e reflexão sobre dependência química, comunidades terapêuticas, recuperação e prevenção de recaídas. Então, a gente agradece profundamente a disponibilidade do professor Pablo e vamos iniciar a nossa live. Vou pedindo já ao doutor Pablo para se ele pode fazer uma breve apresentação da sua trajetória e de sua atuação no campo da dependência química e das comunidades terapêuticas. Então, passamos a palavra ao doutor Pablo agora. Obrigado, Simone. Obrigado a todos pelo convite. E é bem pertinente esse momento assim, de estar, vamos estar discutindo, né, da questão da dependência química no sistema prisional. Pues, da- além de todo esse percurso, né, que eu vou relatar bem brevemente, estou iniciando um percurso agora também nas comunidades terapêuticas prisionais. Em breve vamos estar iniciando alguns projetos nesse sentido. Então, quando o Prata me manda o convite, né, falei, olha, é muito alinhado, né, essas sincronicidades aí que vão acontecendo. Eu sou uruguaio, eu estou no Brasil há 31 anos, envolvido nesse movimento de comunidades terapêuticas. Como a grande maioria das pessoas que trabalham em comunidades terapêuticas, né, também passei por uma comunidade terapêutica, né, vim para o Brasil para fazer um tratamento numa comunidade terapêutica no Rio Grande do Sul, como boa parte já sabe. E a partir disso, né, foi absorvido por esse meio, né, que quem entra em comunidade terapêutica muitas vezes não, depois não consegue sair, não por ficar preso, como muitos falam, mas senão para a gente realmente ficar engajado com aquilo que faz mais sentido dentro dessa vivência, que é um pouco o que vamos estar falando hoje, né, durante esse processo, né, da recaída, do que pode contribuir com isso. Eu trabalhei por muito tempo como, né, não um profissional, porque não tinha conseguido fazer a minha formação, que eu fui fazer bastante tempo depois, e desde a minha formação em psicologia, eu fui me dedicando, né, a estudar tanto no mestrado quanto no doutorado, né, os elementos essenciais que podem se vincular com a prevenção do abandono do tratamento e com a prevenção da recaída, porque obviamente para quem está envolvido nesse tipo de trabalho, né, a questão do abandono do tratamento e a questão da recaída são, né, os dois gargalos, né, os dois maiores problemas que tem dentro desse tipo de trabalho, né? Aí, a partir de todos esses estudos, eu depois entrei na Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas como gestor geral. Estive ali em Brasília, né? Foi aí onde conheci, estávamos falando antes de começar aqui do primeiro curso que eu fui fazer em Brasília, que foi justamente sobre a prevenção do abandono do tratamento, né? Há 10 anos. Depois, em função da Federação Brasileira, passei a atuar na Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas. Eu fui, na época, vice-presidente da Federação Latino-Americana. E hoje eu sou presidente do Comitê Científico da Federação Mundial, né? Eu coordeno um relatório mundial de comunidades terapêuticas, que é uma pesquisa global que a gente faz anualmente com comunidades terapêuticas vinculadas a todas as regionais, né, continentais, né? Então, é uma pesquisa feita nas 6 regiões do mundo, com comunidades de todos os lugares, né? Também, por todo esse período, junto à Federação Brasileira, Latino-Americana e Federação Mundial, fui me dedicando muito à questão da educação, né, à formação de equipes, né?
que com certeza é uma das principais, né, lacunas que temos nesse meio, né? Muita gente de muito boa vontade que às vezes não tem a formação suficiente para alinhar, né, a experiência de vida com a técnica, né? Que são duas coisas que precisam estar muito bem alinhadas para funcionarem bem, né? Para que a experiência de vida não se sobreponha à técnica e vice-versa, né? Por isso é um grande desafio no nosso meio. E depois eu pude também começar a atuar a nível acadêmico propriamente, né? Não falar uma apresentação, e eu vou falar, porque senão aqui tem uma boa parte da plateia que são alunos meus, vão me bater na faculdade depois, que eu também sou docente de psicologia na Faculdade Inspiral, né? Estamos aqui com uma quantia boa dos meus alunos que também fazem parte do programa de estágio na comunidade terapêutica. Então, nós criamos dentro da Faculdade Inspirada em Curitiba um núcleo específico de álcool e drogas, que a gente, né, desenvolve estudos, pesquisas, as ações dos estágios, né? E temos mais de 100 alunos envolvidos nesse processo, indo na comunidade terapêutica, atendendo famílias, atendendo pessoas que já saíram da comunidade terapêutica, né? E espero que em breve a gente consiga, quando inicie os trabalhos, né, com as comunidades terapêuticas profissionais, também com certeza vincularemos os estágios a esse trabalho, né? Tá? Eu não tinha nem falado direito para isso, isso é meio novidade para muitos aqui, né? Mas já, né? Vamos ver se dá tempo de pegar antes de se formarem alguns aqui, né? Tá? Perfeito. É, Então, a partir dessa apresentação, a gente deixa a palavra com o Dr. Pablo e já queremos aqui perguntar quais gatilhos você observa comparando a recaída na dependência química e abusadores de substâncias psicoativas com a reincidência criminal de egressos do sistema prisional na sua esfera de atuação. é, a- uma das questões, né, muito relacionadas com a dependência química em função do desenho que temos no Brasil e no mundo da política de drogas é a criminalidade, então acaba estando muito vinculado uma coisa com a outra, né? E obviamente vai se criando, né, essa representação social, essa ideia, né, de que todo usuário de drogas necessariamente é um criminoso, quando na verdade a absoluta maioria não é, né? E se são criminosos muitos é porque a legislação de drogas faz com que um usuário de drogas se transforme, né, numa pessoa que está transgredindo uma legislação ou por consumir uma substância ilícita, ou, né, que também é uma das grandes questões relacionadas com a política de drogas, porque boa parte dos usuários de drogas acabam se tornando, né, pequenos traficantes para conseguir sustentar o seu consumo, né? Então, né, a política de guerra às drogas, ela produz esse tipo de desenho social em que as pessoas passam a ter dois problemas em vez de um, né? Um é a questão da dependência ou do consumo problemático de drogas a nível de saúde, né, mental, a nível de saúde física, a nível das relações familiares, e o outro é a questão legal, né, da pessoa que passa a ter também um problema eh, com a justiça. Obviamente, esse modelo, né, faz com que a pessoa, né, que tem um consumo de drogas, que às vezes poderia não necessariamente desenvolver, né, um problema a nível legal, né, porque aí depende muito da droga que a pessoa consuma, né, essa é uma das questões que para conseguirmos entender, né, o que representa a questão legal nesse processo, precisamos entender, né, o desenho jurídico, né? Tem dependentes químicos que são criminosos e tem dependentes químicos que não são criminosos. Isso depende da droga que utilizam. Então, um dependente químico de álcool, ele não é necessariamente um criminoso porque não está consumindo uma substância ilegal. Um dependente químico de um benzodiazepínico, que é uma das drogas mais perigosas que temos no mundo, também não é um criminoso porque não está consumindo uma substância ilegal. Porém, ele tem uma série de outros problemas também. Tá? Eu estou iniciando com essa reflexão, né, que seria bastante mais extensa também, para entender que a criminalidade não é algo que está associado necessariamente ao consumo de droga,
mas sim que está associado à política de drogas, certo? Porque tem dependentes químicos que não são criminosos porque a substância que consomem não é uma substância, né, ilícita. Embora a representação social que tenhamos, como eu já disse, né, traga essa ideia de que todo dependente químico é necessariamente uma pessoa perigosa, violenta, que, né, alguém que vai cometer crime, né? Ok, então, olha, antes da gente continuar e já com 60 participantes aí na nossa live, vou chamar agora o Orlando Prata, gestor do Uhum. Serap, para fazer aí e também o idealizador desse encontro, né? Para te dar as boas-vindas e receber o pessoal também. Fala. Obrigado, Simone. Ok, boas-vindas aí a todos, né? Principalmente ao Paulo por ter aceitado nosso convite. Uma alerta aí para a organização, pandemia, tem pessoas entrando agora no grupo, então eu estou entendendo que se você publicou lá no grupo, ela tem o link, né? Que vocês publiquem o link aí novamente no grupo, ok? Eu me chamo Orlando Prata, e sou gestor do Serap. Serap é Centro de Reabilitação do Preso e do Egresso. É, 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 e reincidência, né? É porque nós temos essa parte híbrida aí, né? Nós sempre ouvimos a palavra reincidência na criminalidade, um termo jurídico, né? Mas desde 2012, quando assumimos uma comunidade terapêutica, damos um modelo como um modelo de reabilitação de sentenciados, nós começamos a ouvir então a palavra recaída. Se muito falou da ação do Pablo somente como dependência química, mas nós estamos ressaltando esses dois termos, né? Recaída e reincidência. O termo reincidência é aplicado mais no meio jurídico, mais na questão criminal, e nós estamos aí com esse grupo de trabalho para dar ênfase a essas duas, não sei se chamaria de fenômeno, mas essas duas gravidades que tem aí, tanto na dependência química quanto na questão criminal, né? Esses temas nos incomodam porque além de carregar um prejuízo muito grande, tanto no tratamento da dependência, quanto na reincidência criminal a nível nacional, né? Imagine as taxas altíssimas que são publicadas né, nesses dois termos aí, né? Tanto na dependência quanto na reincidência, né? Tanto na recaída quanto na reincidência. Então, Paulo, nós estamos assim com essa expectativa, né, de trabalhar esse tema, né, da recaída e também reincidência, porque tem sido o maior desafio no caso do Serap, que trabalha essas duas, com essas duas posições, né? A recaída de dependente químico e a reincidência criminal. Nós trabalhamos com sentenciado da justiça. Nós utilizamos um modelo de comunidade terapêutica para reabilitar sentenciados. E esses dois temas têm nos incomodado muito, tá bom? Eu dou as boas-vindas a todos, obrigado pela participação, obrigado, Pablo. Devolvo a palavra aí, Mônica. Ok, então vamos dar continuidade, não é? E após a resposta do professor Pablo sobre os gatilhos, né, a gente pode compreender melhor os fatores que favorecem a recaída, e aí a gente passa para a segunda questão, que seria os ambientes ou aparelhos que você conhece que objetivam o cuidado e atenção ao dependente químico e o prisional brasileiro são lugares que favorecem efetivamente o combate à recaída e à reincidência. Então, os ambientes ou aparelhos que você conhece
que objetiva o cuidado e atenção ao dependente químico e o prisional brasileiro, são lugares que favorecem efetivamente o combate à recaída e à reincidência? Repito. Certo, Simone. Eu vou emendar um pouco ainda a resposta da primeira, que aí vai se vincular com a segunda, né? Algo que eu sempre repito muito nas aulas, nos cursos, né, que um dos grandes problemas na abordagem que se tem em relação às pessoas que têm problemas com drogas é a compreensão do qual é o problema, certo? Então, quando a gente entende que o problema é a substância, é a droga, a gente também entende que a solução é a não droga, né, a abstinência. E, portanto, o principal inimigo dessa história é a recaída, né? Ou seja, a volta ao uso de drogas seria, né, o grande problema. Porém, quando a gente vai entender, né, um pouco mais profundamente todo esse contexto, né, e isso nem precisa de ser um grande estudioso do tema, mas a própria experiência prática, empírica de quem passou por isso, de quem viveu, trabalha com isso, de quem experimentou isso, né, na família, que passa a perceber que a droga é, né, no, na linguagem comum, né, no meio dos grupos, das comunidades, falam a droga é a cereja do bolo, né, mas a gente vê que a droga é um sintoma de todo esse processo, e quando a gente vai para a população prisional, né, isso fica muito mais evidente ainda, certo? Tá? Embora todo esse modelo, né, de percepção da dependência, das drogas, esse modelo próprio da legislação de guerra às drogas leve, né, a pensar que o problema é a droga propriamente, e por isso a solução seria combater a droga ou evitar, né, o foco principal na questão da abstinência, né, de que a pessoa pare de usar. eh, a gente passa a ver que os determinantes sociais que levam pessoas a ter problemas com drogas são, né, muito específicos, né? E quando vamos para a população prisional, nós vamos ver, né, uma eh, caracterização muito mais evidente de quem são as pessoas que estão presas por causa da lei de drogas, tá? Começando porque a absoluta maioria das pessoas presas pela lei de drogas são réus primários, ou seja, são pessoas que não são reincidentes. Vão se tornar reincidentes porque, respondendo à pergunta, né, essa segunda, né, com certeza os modelos, né, nem existem no Brasil modelos de fato, né, que façam intervenções prisionais, são muito escassos, são muito pontuais e não tem estudos sobre o impacto concreto desses, né, dispositivos, né, que é parte do que estamos em trabalho para iniciar alguns dispositivos em algumas prisões. Mas o ponto principal é que, enquanto o foco seja o consumo e a substância como problema e não como consequência, a gente está, né, abordando principalmente, né, um sintoma e não a causa. Então, por que que pessoas usam droga? Por que que as pessoas que estão presas pela lei de drogas, né, ou que estão presas por outras, né, questões e têm problemas com drogas, elas têm um perfil sociodemográfico muito específico, certo? Mais de 80% das pessoas presas pela lei de drogas são, né, negros e pardos, né, e, obviamente, de periferias e grupos sociais, né, mais vulnerabilizados. Se vamos para o recorte da população geral, com certeza não é um grupo que 80%, o grupo de usuários de drogas na população geral não está composto 80% por pessoas negras e periféricas, né? Mas a população prisional sim. Tá? Então temos um recorte, né, social muito específico que leva a um processo de estigmatização e segregação que também contribui, né, com a reincidência tanto na criminalidade quanto, né, no consumo de drogas. Quando a gente pensa em recaída e em reincidência criminal, partindo da concepção de que o problema é a substância e a solução é dizer não, né, à substância, como muitas campanhas apontam, né? Diga não à droga, como se fosse apenas uma simples opção de escolha, né? Eh,
vamos ver que, na verdade, pessoas, quanto maior a vulnerabilidade dessas pessoas, maior a chance tem de recorrer, né, a substâncias para fazer parte de grupos, para lidar com sofrimento, com frustrações, com, né, ou como busca, né, de entretenimento, de pertencimento, né, a grupos de consumo. E quando vamos para a criminalidade, o tráfico, principalmente, que é o principal motivo de prisões pela lei de drogas é o tráfico, né? O artigo 33 da lei 11.343, que é a lei de drogas, que também tem uma questão ali da caracterização do usuário e do traficante, né? De quem é cada um, e aí voltamos, né, a essa coincidência, né, de 80% de pessoas com as mesmas características no sistema prisional. Então, estamos falando de pessoas que utilizam aqueles que têm problemas com drogas por uma finalidade que não é somente recreativa. Muitas vezes por falta de outras formas de lidar com estas situações, por vulnerabilidades na família, por consumo de drogas na família. Obviamente não é apenas uma questão genética, como muitas vezes se fala, mas de contexto. E a criminalidade para muitos se torna, né, a criminalidade, né, o pequeno tráfico se torna a forma de subsistência, de manutenção do consumo, né, quando falamos ali principalmente em pessoas que começam, né, uma carreira dentro desse sistema prisional, né. É, que esse, em vários lugares do mundo, isso já é estudado e é muito evidente, né, que o encarceramento de pessoas que não são criminosos por causa dessa lei de drogas também acaba levando, né, a esses usuários que entram como réus primários serem, de alguma maneira, cooptados aí por facções, né, que trabalham também diretamente com o sistema prisional, né? A questão das facções é bastante evidente. E depois que a pessoa aí entra de alguma maneira numa facção, numa irmandade, alguma coisa do tipo, também é muito frequente que acabe tendo uma incidência, pois já está fazendo parte de um grupo, né, que conheceu lá dentro, né, em função desse processo, e não é apenas uma questão de dependência, né, sim uma questão de estilo de vida ou de grupo de pertencimento, né? Então, é, resumindo essas duas perguntas iniciais, né? Se o que leva as pessoas a usar droga e a se tornarem dependentes ou se tornarem usuários problemáticos e, consequentemente, a cometer crimes, né, relacionados com a lei de drogas, principalmente por causa do consumo, né, é a vulnerabilidade social e é a falta de recursos de vida, né? Talvez seja a própria miséria, a própria falta de emprego, a própria carência a nível de estrutura familiar, né? Então, não é retirando a droga da pessoa que a gente resolve essas questões de vulnerabilidade, né? Eu não estou dizendo com isso que não tem que se fomentar que a pessoa pare de usar droga. Claro que isso é parte do processo, né? Mas essa é uma parte, não é o processo em si, certo? Por isso, quando vamos medir se funciona ou não funciona, né? Que foi, por exemplo, o que eu fiz no meu estudo de doutorado, né? Fazer uma avaliação de pós-tratamento, né? Um follow-up. Nós estamos fazendo agora também com um grupo de iniciação científica da faculdade, né? Um acompanhamento de pós-tratamento. O que a gente precisa avaliar é muito além de se a pessoa está ou não está em abstinência, né? É como ou se houve ou não uma melhora da qualidade de vida da pessoa, se a pessoa conseguiu condições de autossustento, se conseguiu um local para morar, se retomou os vínculos familiares, se tem um grupo mais saudável de pertencimento, né? Então, quando vamos trabalhar questões relacionadas à recaída e, obviamente, à reincidência criminal, né? Essas questões de contexto, elas acabam sendo, né, muito mais relevantes e determinantes do que somente o consumo isolado, né? Estamos pegando uma variável isolada quando fazemos isso, né, e focamos somente nesse conceito, né? Perfeito, professor. E dando continuidade, né,
em relação às comunidades terapêuticas, o recuperando sai com desejo de mudança. Dias depois, reincide. Como você trabalha essa ambivalência entre o desejo de mudança, de liberdade e a volta aos padrões anteriores? certo. É, ninguém quer viver mal, né? Qualquer pessoa que tenha poder de escolha real vai tentar escolher o melhor para si, né? Isso é inerente do ser humano, certo? E às vezes, quando se pensa na questão da dependência química, né, isso é muito enraizado na cultura, né, principalmente nesse meio das comunidades terapêuticas e do grupo de autoajuda, se defende um conceito, se promove um conceito de que o dependente químico tem algum tipo de comportamento muito diferente do resto da sociedade, né, como que fosse algo que é único e exclusivo do dependente químico. Tá? Vamos pensar uma pessoa que resolve fazer um regime, né, que quer emagrecer e vai fazer um regime, uma dieta, vai cortar o doce, vai comer, né, mais saudavelmente, e aí está absolutamente decidida a fazer isso, mas quando vai ver, né, está com uma sobremesa, né, que gosta muito na frente, está com uma comida mais calórica que também gosta, e aí não consegue, né, manter esse compromisso que tinha, manter essa decisão e acaba comendo além, né, do que tinha se proposto. Ou a pessoa que diz que na segunda-feira vai começar a academia e vai na segunda, na terça e na quarta já não vai mais, né? Então a capacidade de sustentar estilos de vida diferentes não é uma das principais características do ser humano em geral. Tá? Quando eu fui fazer meu estudo, e quando comecei a estudar, né, a questão principalmente da prevenção do abandono, né, como quase não tinha literatura sobre esse tema, né, na época, já mais de uma década, não tinha muita literatura sobre o abandono do tratamento, eu comecei a estudar, comecei a buscar para tentar entender por analogia ou por semelhança, né, outros modelos de tratamento para outras coisas. E aí me deparei com alguns dados que me chamaram muito a atenção, que as taxas de tanto, né, aí não se chama de recaída nesses outros modelos, mas principalmente de abandono de tratamento de algumas doenças como, né, ou de alguns problemas, né, de saúde, como obesidade, eh, problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, né, colesterol, todos esses tratamentos tinham taxas de abandono, né, muito parecidas com as taxas de abandono que tinha o tratamento para dependência química. Tá? E aí isso me chamou muito a atenção e fui começar a tentar entender, bom, por que são tão parecidos, se são coisas tão diferentes, e teoricamente são populações tão diferentes, né? E aí, o que tinham em comum todos esses tratamentos, né? São tratamentos que promovem, né, uma mudança de estilo de vida. Não é apenas ir numa consulta médica e tomar um remédio em casa. A pessoa tem que modificar o seu estilo de vida, tem que começar a fazer o exercício, tem que mudar sua alimentação, tem que, né, para mudar a alimentação, precisa mudar o contexto em que a pessoa vive, né, porque uma pessoa da família sozinha não consegue mudar a alimentação se a família toda não muda a alimentação também, não? O sea, a não ser que more sozinha, a não ser que coma fora de casa. Então, parece uma coisa muito simples, mas, né, fazer uma dieta, um regime, mudar a alimentação para uma alimentação mais saudável, tirar o sal, né, uma pessoa hipertensa, o diabético, tirar o açúcar, precisa que a família inteira esteja engajada nessa mudança de estilo de alimentação, porque uma pessoa da família consiga se alimentar diferente, tá? Então, essa mudança de estilo de vida do grupo e da pessoa inserida num grupo que ela mesma já tem dificuldade na mudança de estilo de vida e o grupo que ela pertence, então vai ter que mudar junto. Então, geralmente, essa mudança global desse grupo não acontece, pois não é tão simples assim. E, obviamente, que um diabético não quer
ter um coma diabético, nem ficar cego, nem perder alguma extremidade, e um hipertenso não quer ter um infarte, né? Aí por causa disso que eles não conseguem, né? A pessoa não se trata de uma questão de vontade, né? Se trata de uma questão de recurso, de repertório de fato, tá? Então, o modelo tradicional da percepção, da compreensão da dependência química é um modelo muito moralista, que enxerga e trata o dependente químico como uma pessoa fraca, defeituosa, que ela usa droga porque ela quer e ela faz a família sofrer porque ela quer, porque se realmente, né, tivesse vergonha na cara, se realmente amasse a família, se realmente tivesse vontade, não estaria passando por tudo isso, né? E esse modelo, né, além de contribuir com o estigma, ele passa muito longe da solução que é, né, ajudar a pessoa a desenvolver um repertório, né, mais eficaz para lidar com as situações do dia a dia, né? O hipertenso que não consegue parar de comer sal não é porque se envergonha ou porque quer morrer de infarte, né? O diabético que não consegue parar de comer açúcar, pão, não é porque está a fim de, né, fazer a família sofrer com uma morte lenta, não. São pessoas que têm dificuldade no estilo de vida, que é uma das grandes dificuldades do ser humano, tá? Em relação aos outros, né, aos outros comportamentos, né, é mais simples de entender porque não tem esse estigma, né? Quando vamos para a dependência química e principalmente, né, quando vamos para a dependência química dentro do sistema prisional, né, que aí a pessoa não somente é uma pessoa defeituosa, fraca, mas também um criminoso, então, né, a chance dessa pessoa conseguir voltar para um ambiente saudável, modificar o ambiente grupal, ser aceito em contextos diferentes, é muito, muito baixo, né? E se tem algo que o ser humano tem na base, né, da sua necessidade, né, é a necessidade de pertencimento. Muitas pessoas começam a usar droga por questões de pertencimento, certo? E muitas pessoas entram na criminalidade por questões de pertencimento também, certo? Não por questões de caráter, como muitas vezes se pensa. Não sei se está claro ou, né, podem fazer as perguntas, né, ali, as que quiserem ir colocando. Sim, sim. Então, se a gente compreende bem essa questão da ambivalência, né, a gente precisa pensar também nas estratégias que são capazes de ajudar a pessoa a sustentar a mudança ao longo do tempo. E então a gente gostaria de saber, entre as diferentes abordagens psicológicas, intervenções e recursos disponíveis, qual você considera mais efetivo para romper o ciclo da recaída e favorecer uma recuperação consistente, em termos de abordagem psicológica? Sim, tá. Nós fizemos junto com o meu doutorado, na época também estávamos com um grupo de alunos que faziam os seus TCC, né, as suas monografias de final de curso vinculadas a meu estudo. E um dos estudos que fizemos foi esse, tentar entender se tinha alguma abordagem, né, alguma técnica ou alguma linha que tinha, né, algum nível de eficácia maior, ou quais eram os elementos que promoviam maior eficácia nas intervenções. Nesse estudo, o estudo não era sobre a recaída, porque era um estudo interno, era um estudo vinculado à prevenção do abandono do tratamento, mas, né, a gente pode, né, fazer essa transposição teórica também. E o que chamou bastante atenção foi que nenhuma abordagem ou técnica se tornou necessariamente a mais relevante, mas teve dois elementos que foram os que apareceram como mais importantes na hora da abordagem, muito independente da técnica. O primeiro de todos, que é a coisa mais simples e básica que poderia ser, e a gente esquece disso, é o vínculo, tá?
tá? O vínculo que a pessoa que vai fazer a intervenção tem, né, com o usuário, com acolhido da comunidade terapêutica, com o paciente, é muito mais determinante que a técnica que vai utilizar, certo? E muitas vezes o excesso de técnica faz a pessoa esquecer do vínculo, né? Aí a pessoa fica um repetidor de termos e conceitos e técnicas que não vão desenvolver, né, necessariamente esse impacto. E aí entra, por exemplo, na questão da comunidade terapêutica, o papel fundamental do monitor, do conselheiro, que é a pessoa que tem mais chance de criar vínculo, porque é o que está mais tempo junto, que desenvolve muito mais atividade junto, tá? Que não necessariamente é um técnico, né, um psicólogo, alguém que vai aplicar uma abordagem da psicologia, tá? E o segundo elemento que apareceu como muito relevante era o tempo em que isso acontecia, ou seja, a intervenção acontecer precocemente, né? No caso do abandono, e para a recaída também vale, né? Ou seja, o vínculo vai fazer com que a pessoa consiga detectar sinais mais precoces desse processo, e não quando ele já está instalado, né? Tanto do abandono, né? Depois que a pessoa já arrumou a mala, está indo, não tem muito o que fazer, e da recaída, né? Depois que a pessoa já avançou no processo, é mais complicado também, certo? Tá? Porém, tem um outro elemento que é um tabu em nosso meio, né? Que é o manejo do lapso. Esse modelo moralista que se tem, né, sobre a questão do consumo de drogas, se faz entender com que o processo tem que ser tudo ou nada. Ou a pessoa está em abstinência absoluta, ou a pessoa está recaída, né? É um modelo muito binário, né? Sendo que, na verdade, né, o ser humano não é binário nesse sentido, né? Só tem um gradiente de possibilidades, tá? O modelo de tudo ou nada, né, que a gente utiliza nesse sistema, contribui muito para a recaída. Por quê? Tá? Vamos voltar para o exemplo da da dieta, né? A pessoa está fazendo a dieta, está fazendo o regime, né? É, e ela gosta muito de chocolate, de bis, e ela aprendeu que se comer um bis ou comer a caixa inteira, vai engordar a mesma coisa. Aí a pessoa não se controla, não consegue segurar e come um bis. Aí ele acredita, bom, agora já perdi, já recaí, né? Agora, por que que eu não comeria a caixa inteira se eu vou engordar a mesma coisa? Né? Então a pessoa não desenvolve nenhuma estratégia para, mesmo tendo comido o primeiro, o segundo, não comer a caixa inteira, tá? Porque isso não é falado, isso não é uma possibilidade, é tudo ou nada. Então esse modelo drástico de tudo ou nada contribui com que a pessoa, depois que tem uma primeira situação de consumo, que pode ser um lapso, ela não nem tente parar por aí. Ela já entende que teve uma recaída, ela já se entrega para, porque agora já estou recaído. A família muitas vezes acaba tendo uma conduta, né, uma abordagem muito radical com essa pessoa, como se estivesse de fato, né, com uma recaída total, né? Qual é a principal diferença da recaída e do lapso? É o dano, tá? Vou dar um exemplo de uma pessoa que atendi hoje à tarde, tá? A pessoa teve, né, estava há 3 meses em abstinência de cocaína, né? Já um homem de uns 50 anos, casado, com filhos, empresário, tem uma vida organizada, professor também, né? E, por uma situação ou outra, acabou consumindo cocaína, de novo, depois de 3 meses, sem ter nenhum tipo de consumo. Só que o consumo dele foi, né, à tarde. Ele foi, comprou, usou um pouco, se arrependeu, jogou fora o resto e voltou para casa. Aí a esposa descobriu e esculachou ele e quase expulsou ele da casa. Aí a pergunta é, bom, qual foi o dano que essa pessoa teve por causa do consumo, né? Naquele momento? De fato, nenhum. Poderia ter tido
um problema? Poderia, né? Mas bater na trave não é gol. Tem que abrir o olho, tem que entender por que chegou nesse ponto, tem que tentar evitar uma próxima situação dessa, porque na próxima pode ser que se torne uma situação mais grave, com certeza, né? Toda situação de consumo para alguém que tem um problema é uma situação de risco, né? Mas essa percepção binária nos elimina a diferença de risco e dano. E aí a gente passa a entender que risco é dano também, né? E não é a mesma coisa. Então, muitas vezes, essa percepção também contribui, tá, para que pessoas que tiveram lapsos nem sequer tentem parar por aí. E aí a família vai ter uma reação desproporcional, o contexto vai estar também. Muitos já acham que então vai ter que ser internado, então já que vou ter que me internar, então vou aproveitar a recaída e aí vou usar bastante, depois já que vou ter que ficar internado mesmo, então por que que eu não vou, né? Vou curtir a recaída, né? Essa é uma das mais clássicas, tá? Então esse modelo binário que é promovido é uma das coisas que contribui bastante, tá? Ensinar às pessoas manejo de lapso, né? E que é possível que isso existe, né? Não que é desejável, entendam bem. Não é dizer para a pessoa, não, você pode usar desde que você controle. Não é esse discurso que eu estou falando, tá? Mas qualquer pessoa que trabalha com dependentes químicos sabe que a chance de um dependente químico que está em abstinência voltar a fazer consumo em algum momento é tipo 99% de chance, ou não? É isso que o mais provável que aconteça é isso. Então, quando a gente trabalha com uma abordagem que só contempla a abstinência absoluta como possibilidade, a gente está fora da realidade, está no plano do ideal, né? É como um médico que atendeu o diabético, falar para o diabético que, né, ele só pode voltar para o consultório da próxima consulta se ele nunca mais comer doce nenhum na vida, né? Seria o ideal, mas não é o que vai acontecer, né? Então a gente precisa, né, de uma abordagem menos moralista e mais realista, né, que permita que a pessoa, né, tenha metas atingíveis, possíveis. Então, quando a gente coloca uma meta inatingível, nós já estamos fadados ao fracasso, tá? Não é porque seria muito bom que necessariamente é possível, né? Então, esse é um ponto bastante crítico nesse meio, tá? E que, sem querer, a gente contribui, né, com que situações que poderiam ser mais leves se tornem mais graves. Ok, muito obrigada. Antes de dar prosseguimento, eu queria mencionar aqui a presença do Dr. Ângelo Roncalli, que é especialista no sistema penitenciário e também voluntário do SERAP. Bem, dando continuidade, a gente sabe que muitas vezes o tratamento apresenta bons resultados enquanto a pessoa está inserida no programa. O grande desafio mesmo é quando surge, quando ela retorna ao convívio social. Então, nós perguntamos qual a maior lacuna no acompanhamento do recuperando após o cumprimento do programa e ou da sentença que implique na recaída e reincidência. Né? Se pensamos aí são duas perguntas diferentes, porque se pensamos num programa de tratamento, num programa de comunidade terapêutica é uma coisa, e se pensamos num sistema prisional, aí já é outro, porque, né, a oferta é muito mais escassa, com certeza, né? Existe no mundo um modelo de comunidade terapêutica prisional, né, fazendo um parênteses, né, para abordar isso, né? Que é o que estamos num processo de busca de implantação em alguns estados agora, mas que não é o que tem no Brasil hoje, né? Que é uma intervenção dentro do sistema prisional, principalmente no último ano de pena da pessoa, né? Ou seja, interno do sistema prisional, então o último ano
né? Essa pessoa passa num regime diferenciado, num espaço preferentemente separado, em que vai ter, né, uma série de intervenções específicas para preparar a pessoa para o mundo externo, né? Se pensamos no modelo que temos hoje de tratamento, né, que obviamente vai se replicar em qualquer ambiente, e voltando para isso que eu estava falando, né, é, a primeira de todas as lacunas é justamente o que eu estava dizendo, do entendimento que o problema é a droga, porque os modelos de tratamento, né, ou supostamente tratamento, apontam única e exclusivamente para estratégias de fuga e esquiva da droga. A pessoa não usa a droga. Geralmente não abordam, né, desenvolvimento de novos recursos, de habilidades sociais, de repertório comportamental, de enfrentamento de situações, não de risco de uso de droga, mas de situações de estresse, de situações de tristeza, de isolamento, enfim, que são as que vão levar depois para o consumo de droga. Então, a estratégia toda se centra basicamente no autocontrole, ou seja, da pessoa conseguir dizer não para a droga, né? E que o autocontrole é das coisas mais fracas que o ser humano tem. Então, estão se apostando todas as fichas na coisa que menos funciona geralmente, certo? Em segundo lugar, outra das lacunas que tem é que, eh, em função desse conceito mais moralista, muito do que se ensina durante o processo, são normas de conduta e forma de convivência que somente são aplicáveis naquele contexto institucional. Ou seja, isso não replica a sociedade. Então, a pessoa consegue viver, né, dentro desse sistema em que essas regras, esses modelos de comportamento são vigentes, mas quando ele vai para o mundo externo, aquilo que aprendeu não se aplica. As pessoas não vivem assim, a realidade não funciona dessa maneira, né? As pessoas com as quais vão conviver não têm esse tipo de conduta, de regras, então tudo aquilo que aprendeu não se aplica no mundo externo, tá? Não porque seja uma coisa ruim necessariamente, mas às vezes é tão radical, tão extremo, né, ou tão idealizado que não é, né, compatível com a realidade que a pessoa vai se deparar. Então, sem perceber, né, acaba se ensinando a pessoa a viver dentro de uma instituição e não fora, porque no mundo externo as coisas não funcionam dessa maneira, né? Não, não tem, né, questões unicamente binárias, né? Os matizes são muito maiores, as possibilidades são muito maiores, tá? Então, quanto mais rígidos e fechados os modelos de tratamento, menos chance tem de que se aplique no mundo externo aquilo que se ensina dentro, né? Mesmo que sejam coisas boas, né, que funcionem muito bem ali dentro. É, e a outra é, né, voltando à primeira, essa preparação para a saída, não para enfrentar a vida sem drogas, mas para enfrentar a vida com mais sentido, né, com mais elementos que façam a pessoa se sentir integrada em grupos diferentes, coisa que é muito difícil de fazer, né? Tá? Porque, obviamente, voltar para o mesmo ambiente, e não estamos falando só de ambiente familiar, né? Com quais pessoas a pessoa vai conviver, com quem vai, né, desenvolver vínculos, onde vai trabalhar, e aí, quando vamos para as pessoas que saem do sistema prisional, isso fica ainda muito mais restrito, né? Quem que contrata, né, um egresso do sistema prisional, né? Como que essa pessoa se insere no mercado de trabalho, como que essa pessoa é vista pela sociedade depois. Então, né, o desenho está quase pronto para que essa pessoa reincida na criminalidade por falta de oportunidades em geral, né? Então, esse modelo promove isso, né, um processo de reinserção social. E obviamente que estou falando de algo que é muito complexo, né? Não é algo simples de ser feito. Mesmo nas comunidades terapêuticas, isso é muito, muito difícil de fazer, né? Quem dirá de fazer isso no sistema prisional? Por isso que, voltando para a questão da moralidade, né? Quando a pessoa tem uma reincidência ou uma recaída, ou as duas coisas, né,
culpabilizar o indivíduo como único e exclusivo responsável por isso, né, é uma injustiça, porque obviamente não se trata única e exclusivamente do sujeito querer ou não querer, né, vai muito além disso, né? Perfeito. E quando a gente observa índices elevados de recaída e reincidência, não são apenas os recuperandos que sofrem, né? Essas estatísticas também impactam profundamente quem trabalha diariamente com esse público. E aí a gente pergunta qual o impacto no seu trabalho, conhecendo as altas taxas de recaída na dependência química e a reincidência criminal. Então, isso é algo que eu sempre falo com a equipe e com, né, os alunos que estão nesse estágio, porque é algo que é muito desmotivador quando a gente contabiliza unicamente essa única variável do consumo ou não consumo, né? Se a gente contabiliza só quem parou de usar droga absolutamente para sempre, né, e quem não parou, é desalentador, né? É, e aí, principalmente, nessa avaliação binária, a gente deixa, né, de contabilizar uma série de outros ganhos, né, que acaba tendo. Então, por exemplo, né, uma pessoa, aí não falando do sistema prisional, porque a pessoa que volta para o sistema prisional, ela não vai ter muito mais problemas, obviamente, mas pensando só na questão do tratamento, tá? Uma pessoa que passou, né, 2, 3, 4 anos usando droga, né, ininterruptamente, aí foi para um tratamento, aí saiu, passou um período, né, organizado, de repente teve uma recaída, volta um consumo mais problemático e depois de 30, 60 dias volta, né, pede ajuda de novo e vai, né, para a comunidade. Depende como se contabilize, isso é um fracasso ou é um sucesso, porque essa pessoa não passou 3, 4 anos usando de novo, se prejudicando e prejudicando a família, enfim, correndo uma série de riscos, foi um período muito mais curto, com muito menos danos, né? Ou seja, com uma chance maior de voltar para a sociedade mais rápido, né? Sem passar por toda essa degradação que uma pessoa que passa vários anos consumindo, em situação de rua, enfim, para ele chegar. Então, depende o que a gente esteja medindo, né? É como a gente vai entender, né, o que nós estamos fazendo. Tá? Por isso eu sempre falo nos cursos que eu dou para pessoas de comunidade, né, que a gente olhar só para abstinência é também uma maneira da gente não valorizar muito do impacto positivo que o nosso trabalho produz. Porque só a abstinência não é o único impacto que pode ser produzido. Em geral, esse é o menor de todos. Tá? Mas tem uma série de outros impactos que sim são mais perceptíveis. Então, se conseguimos ver isso, né, talvez a gente consiga entender que esse trabalho faz mais sentido, né? Ok, vamos lá, acho que tem alguma pergunta. Quer abrir? Boa noite. Eu não sei se estou conseguindo me fazer ouvir. Carlos Castro. Boa noite, Carlos. Boa noite. Como vai, Pablo? Muito obrigado por sua dedicação, seu tempo, suas palavras aí. E eu estou pedindo já desculpas porque só aproveitei 60% da sua palestra por causa que foi uma dificuldade muito grande. Eu estou no interior de Minas Gerais e a conexão foi muito difícil conseguir, mas de qualquer forma eu peguei acho que a essência da sua mensagem. E eu tenho que confessar, tomara que eu esteja equivocado, que pelo que o senhor falou, doutor Pablo, para nós que nos envolvemos com a parte de ajudar os viciados, a recuperação, a sua palestra não é muito alentadora para mim, viu? Pelo que o senhor falou, se a gente ficar pensando só em abstinência, o senhor falou finalmente na parte de impacto, então eu estou sentindo que
Pelo que o senhor falou, é uma informação, se eu peguei errado, me corrija, é, há 99% de chance de o ex-drogado voltar para a droga. Então, eu já vou lhe perguntando, entre várias coisas, pelo menos esses dois pontos gostaria que o senhor me deixasse claro. Deveríamos ou poderíamos considerar o viciado uma pessoa doente, primeiro. Segundo, se os impactos que a gente está buscando, a abstinência, seria um ponto muito alto, qual seria os outros impactos que o senhor alimentaria? O senhor falou antes do vínculo da pessoa, e às vezes é difícil conseguir manter um vínculo por um tempo de 9, 10 meses, aí, se a pessoa que levou tanto tempo fora já na droga e volta para a família, o vínculo que ele tem lá é com o pai, com a mãe, às vezes pode ter os próprios amigos drogados. E, quer dizer, o que que tem o que que sobra de alento para nós prosseguir na luta? Os impactos e quais são as perspectivas que a gente poderia ter? Obrigado. Pablo, bom, se foi desalentador, então você entendeu direito, né? Porque é bastante desalentador, principalmente quando a gente coloca metas irreais, né? Quando eu digo que 99%, né, vai ter situações de consumo de novo, obviamente isso não é um número estadístico, tá? É, é apenas uma imagem, né, para dizer que a absoluta maioria vai voltar, né, em algum momento a usar droga. Tem pessoas que nunca mais usam droga? Tem, muitas. Mas quantas dessas pessoas que nunca mais usam droga conseguiram isso na primeira tentativa, né? Em geral, né, se formos analisar o histórico das pessoas que conseguiram se manter abstinentes por toda a vida, por muitos anos, a maioria absoluta dessas pessoas são pessoas que fizeram várias tentativas, que tiveram situações de volta ao consumo, de recaídas, e em algum momento conseguiram parar, né, por mais tempo ou para sempre. Está muito dificilmente na primeira tentativa, ou seja, que em algum momento estiveram dentro desse número de pessoas que voltaram para o consumo, né? Tá? A questão de considerar o dependente como um doente, né, é parte do modelo moralista que nós temos, né? Ou modelo biomédico, por dizer de outra maneira, é um nome mais técnico. Não que a pessoa que está consumindo, né, drogas, álcool de forma, né, muito nociva não adoeça, né? Ele adoece de muitas formas, com certeza, mas não porque a dependência nesse conceito seja necessariamente a doença que precisa ser curada, né? Ou seja, muitas vezes a droga é a forma que a pessoa lida com as coisas, né? É o sintoma da doença e não a doença propriamente, ou poderíamos dizer dessa forma, tá? É, e a pergunta que você disse, então, o que fomentar, né? Já que não, a abstinência sozinha, né? Não, ela não é necessariamente o objetivo mais possível, né? É o que eu estava dizendo dos outros elementos, né? Dos vínculos, da possibilidade de aprender a se relacionar de forma diferente no seu contexto, seja familiar, seja nos relacionamentos afetivos, a questão da inserção concreta, né? Na possibilidade de autossustento no mercado de trabalho. Então, às vezes, essa pessoa que vai ter uma série de situações de consumo novamente, ou lapsos ou recaídas, ela pode estar num processo de, de crescimento, de desenvolvimento gradual, né? Não porque não conseguiu na primeira vez, significa que essa pessoa não tem solução ou não pode estar melhorando, tá? Por isso que o alento está em entender que o processo ele não é linear, né? Mesmo que a pessoa tenha tido recaída, volte para o tratamento, volte a pedir ajuda, isso está num processo contínuo de desenvolvimento, tá? Porque outro modelo que nós temos, né, outra coisa que ensinamos errado, né, nesse contexto é que a pessoa que recai, ela volta para estaca zero. Que essa é outra coisa muito desalentadora, né? Então a pessoa está constantemente voltando para estaca zero toda vez que recai, como se tudo que houvesse aprendido e desenvolvido
né, nesse processo não vale assim mais porque voltou a fazer uso de uma substância. Então, tudo que a pessoa aprende e desenvolve, mesmo que tenha uma recaída, ela aprendeu e desenvolveu. Então, ela vai poder retomar de onde parou e continuar esse processo. Isso é mais alentador do que voltar para estar caseiro o tempo todo, né? Que é geralmente o que a gente, sem querer, acaba promovendo, né, conceitualmente. O senhor poderia delinear alguns pontos estratégicos para se trabalhar, em vez de ficar só no modelo ou avaliação binária que você falou, trabalhar, quais as linhas que o senhor sugere? Então, o que eu Você disse, falou de impacto aí. porque E, aí depende muito de cada sujeito. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam que a grande questão é, por exemplo, que não tem família, não tem trabalho, não tem para onde voltar, não tem onde morar. O sea, essa pessoa tem um nível de vulnerabilidade social que ele é muito mais determinante do que o consumo de droga propriamente. Então, se a gente não aborda todas essas vulnerabilidades que não são do sujeito, são do contexto, então, dificilmente aquilo que a gente aborda unicamente com o sujeito vai fazer diferença. Já tem outro que até tem uma estrutura um pouco mais organizada e aí já se trata mais de uma dificuldade como lidam, né? Às vezes como a pessoa lida com o trabalho, como lida com o dinheiro, como lida com relacionamentos amorosos, enfim, aí são outras, né? É outro repertório que essa pessoa precisa desenvolver, certo? Então, aí depende muito, né, de cada caso, vamos dizer assim, mas entender que tem elementos, né, que contribuem com que a pessoa não consiga se desenvolver ou não consiga lidar com os desafios que tem, tá? Quando, se vamos para o sistema prisional, obviamente as vulnerabilidades sociais, né, elas são muito maiores que as vulnerabilidades internas da pessoa, né? Ok, Pablo, muito obrigada. Tem algumas perguntas aqui no chat, mas antes a gente vai fazer a última pergunta aqui do Serap, né? Que para a gente concluir essa conversa e dar oportunidade para as pessoas falarem. Se você pudesse, Pablo, indicar 3 prioridades capazes de reduzir significativamente as taxas de recaída e de reincidência no Brasil, quais seriam? A reincidência criminal, né? Essa seria a mais simples de falar, né? Que é a modificação da legislação de drogas, não? Porque o que produz o criminoso em relação à droga é a própria legislação, Ok. certo? Tá? É, pode, e com isso, né? Quando a gente começa a falar de legislação, da legalização, da descriminalização, o primeiro conceito que vem é que a pessoa é a favor do consumo de droga, certo? E na verdade é ao contrário, né? O sea, quando se pensa na regulação de uma substância que tem um alto risco para a população, se pensa em que se a substância tem um risco, precisa ter uma legislação específica que regule, né? Tá? A proibição, ela é irreal, porque as pessoas não é porque está proibido que vão deixar de consumir. Então, quando o Estado única e simplesmente proíbe, de alguma maneira ele se isenta de estabelecer outras estratégias de maior complexidade, tá? É, seria o equivalente, né, a como fazer uma abordagem de prevenção de gravidez na adolescência, né? A gente pode ensinar educação sexual para o adolescente ou pode, né, tentar convencer o adolescente que ele não tenha relações sexuais, que aí provavelmente não engravide mesmo. Só que essa opção, mesmo sendo a mais eficaz, ela é a menos aplicável na realidade. Tá? Então, o modelo de política de droga que nós temos, ele contribui muito com todo esse processo, né? Isso, para quem estuda isso, é muito claro. É, e não é, né, necessariamente algo que seja defendido por pessoas que são a favor do consumo de droga, ao contrário, né? O sea, é justamente para evitar esses problemas, né, que a legislação
precisaria ser modificada. Não existe nenhum modelo de legislação que possa se dizer que seja o ideal também, porque nunca foi desenvolvido a esse ponto. Ou seja, não tem um modelo que se diga, olha, esse aqui funciona. Isso não existe. Se perguntarem qual é o melhor, né? Tem alguns que criam menos problemas, mas não tem um modelo que seja, né, o, né, o ideal, vamos dizer assim, né? Tá? Em relação à recaída, o primeiro que eu disse é, né, se a gente eh, incorporasse, né, as estratégias de manejo de lapso, muito provavelmente, né, muitas pessoas teriam lapsos e não recaídas. E as famílias conseguiriam intervir em relação a isso de uma maneira menos drástica. Tá? Eu já, inúmeras vezes, né, deparei com o caso de que a pessoa tinha tido uma situação de lapso, né, e que a família expulsou de casa, como esse caso de hoje, por exemplo, né, e aí a pessoa vai para a rua, ou vai ter que se internar, ou manda internar à força por uma situação que pode ter um impacto, né, muito, muito menor. Tá? Então, o problema é que quando a gente pensa tanto na legislação quanto nas questões de lapso, né, a gente vai pensar nos casos mais graves. E óbvio que quando a gente pensa no caso mais grave de todos, nada disso vai funcionar e vai fazer sentido, porque a pessoa já está muito grave, com certeza. Tá? Só que os casos mais graves, dentro do epidemiológico, são a minoria. Tá? Nós que estamos nessa área trabalhando, nós temos o que se chama de viés de confirmação. Por que temos um viés de confirmação? Porque nós trabalhamos com essa minoria que está muito mais grave. Então, naturalmente, a gente vai ter uma tendência a imaginar que todo mundo que tem algum tipo de consumo tem esse nível de gravidade que a gente está acostumado a lidar, né? Então, para esse grupo muito mais grave, talvez muito disso não seja tão aplicável, mas para o resto da população, aí já é um pouco diferente, tá? E tem muitas dessas pessoas que vão se agravando ao longo do tempo, né, por intervenções muito radicais e que não são tão eficazes, né? Isso tem, né, claramente, né, aparecem, né, nos estudos de segmento e na própria vivência empírica, né, na experiência prática, né, de que quanto mais passagem por tratamento a pessoa tem, menos, né, probabilidade de conseguir se recuperar tem, e quanto mais passagem pelo sistema prisional, obviamente, menos probabilidade de se reinserir socialmente tem, né? Então, cada tentativa frustrada, a gente reduz a possibilidade dessa pessoa conseguir melhorar depois, né? Pelo estigma, pela falta de autopercepção de melhora, enfim, por uma série de fatores, tá? Então, nós não sabemos exatamente o que pode funcionar melhor, mas o que sim, se formos honestos cientificamente e empiricamente sabemos, é o que não funciona. Então, parar de fazer o que não funciona já seria um grande avanço, né? Perfeito. Ô Simone, eu tô com o meu teclado meio ruim, por isso que eu queria fazer a Vamos pergunta. abrir agora, Fabiano. Para você mesmo, que levantou a primeira mão aí. Foi você. Vamos lá. É só porque o meu teclado ele tá meio ruim de digitar e aí eu não consigo escrever lá no chat. Tá, ok. Eu estava prestando atenção, Pablo, desde o início da tua fala, né, sobre a política de drogas, né, e aí fiz uma linha de raciocínio, né, e aí quando você fala da questão desse estigma, né, da sociedade impor, né, o que é certo, o que é errado no modelo moralista, né, de tratamento com as pessoas para um todo, assim como a dependência química e pessoas que são egressas do sistema prisional, eu percebo durante a tua fala e até no final ali, acho que foi, se não me engano, na penúltima pergunta, apareceu implícito a palavra culpa, né? Porque a gente percebe que a sociedade, pela política de drogas, ela quer punir, ela quer culpar alguém. E aí, como que a gente trabalha isso dentro da comunidade terapêutica e a gente tenta mostrar para essas pessoas que estão ali
que ela é responsável e não culpada, né, por alguns comportamentos que ela mesma emitiu, ou por conta da vulnerabilidade social, ou por conta de outras coisas que foram levando ela a recorrer ao uso de drogas, né, para anestesiar algo ou alguma coisa. E aí a gente trata tudo isso, ela sai dali sem esse peso na consciência, né, da própria dependência química, né? Se a gente vai pegar o tratamento para mulheres, que é muito mais estigmatizado ainda, né, por conta daquele papel de mulheres cuidadoras, né, e se ela usou drogas, ela é o puta, né, no sentido mais da palavra mesmo, que as pessoas ainda tratam ela. E aí a gente percebe também que, assim como o papel de reinserção, a gente tenta formar uma rede para que essa pessoa saia né, da comunidade terapêutica ali, desenvolvendo um trabalho, né, ou tendo acesso a uma qualidade de vida melhor. A gente vê que a sociedade faz ao contrário com essas pessoas que também sofrem desse estigma, que são esses egressos do sistema prisional, né? O que me levaria a pensar de que cada vez que essas pessoas tentam se livrar da culpa, a sociedade impõe essa culpa a elas, e aí como que ela vai lidar com essa culpa, né? E como que ela vai conseguir melhorar o estilo de vida se na verdade ela está sempre culpada, ou por estar melhor, ou por tentar levar uma qualidade de vida. Eu não sei se é correto pensar dessa forma, né? Ou se, claro que a gente sabe que a dependência química ela é uma doença bastante desafiadora, né? E assim como a mudança de estilo de vida, eu percebo que os egressos, muitas vezes, é muito mais uma mudança do estilo de vida do que propriamente o tratamento para dependência química. Como que a gente consegue equilibrar isso na mente de uma pessoa, né, que sofre de vários problemas, e a sociedade vai lá e quer imputar, né, como se ele fosse um criminoso, ou culpabilizar ele por tudo aquilo, né? Como que a gente consegue ajudar de fato essa pessoa a lidar com todas essas questões? Tentar resumir a tua pergunta primeiro, né? Tá. A culpa é algo aprendido, certo? A culpa não é inerente ao ser humano, né? Mas a gente passa a se culpar a partir de um processo de aprendizagem, né? E a questão da culpa, né? Que essa é uma das questões mais críticas quando a gente vai trabalhar a culpa, né? Em qualquer processo, não só na dependência química, né? A culpa, ela parte do conceito de que a pessoa poderia ter tido condições, ou seja, tinha condições de fazer as coisas de uma maneira diferente, e por uma questão de escolha pessoal não fez, certo? Tá? Então, esse é o conceito implícito por trás da culpa, né? Eu poderia ter feito melhor e não fiz por algum motivo meu, não por questões, né, externas, né? Que obviamente é aquela história de a gente enxergar o erro depois que aconteceu, né? Aí é fácil de entender o que poderia ter sido feito diferente depois que foi feito, certo? Então, e aí voltamos para a base, né? Para aquilo que eu falei inicialmente, da questão de qual é a função da droga e o repertório que a pessoa tem e as condições que a pessoa tinha. Tá? E tem muitas pessoas que a gente vai atender nesse contexto, e mulheres principalmente, como você disse, Fabiano, que o que nos surpreende é como que a pessoa não está pior, porque às vezes, considerando tudo que viveu e o contexto de onde vinha, era para estar muito pior ainda. A pessoa ainda é um sobrevivente, está conseguindo chegar lá com tudo que passou na vida, né? Não culpada de ter passado por tudo isso, né? Tá? Porque quanto mais grave o caso, né, maior a complexidade da vivência que a pessoa teve, com certeza, né? Tá? Então, como fazer para que a pessoa não se culpe? Bom, se a culpa é aprendida, né, se nós não culpamos a pessoa, pode ser que a pessoa reduza um pouco essa culpabilização, né? Porque quando a equipe manda, né, para a ponta da mesa, volta para estar caseiro, né, com a recaída, principalmente, com o próprio consumo, então, nós estamos ensinando e replicando esse modelo de culpa, né? Que, voltando para a legislação de drogas, né, então, quando se criminaliza essa situação do consumo de drogas, né, está
se partindo para essa ideia de que a pessoa tem plena condição de não fazer isso, e ela escolhe fazer, né? Você escolhe cometer um crime porque a pessoa tem um problema de caráter, né? Porque é um perigo para a sociedade, né? Sem contar que a lei de drogas é a única lei do país, né, que pune uma pessoa por uma conduta autolesiva, né? Ou seja, a lei de drogas é a única, é a única que prevê um crime sem vítima, vamos dizer assim, ou um crime em que a vítima é a própria pessoa, é o réu, né, e a vítima ao mesmo tempo, tá? Porque toda o resto da legislação prevê, né, uma pena para uma pessoa que comete um crime e lesiona um terceiro, né? Então, enfim, mas é uma discussão muito mais longa e mais complexa, porque sempre dá essa sensação de estar se defendendo do consumo e absolutamente o contrário, né? Então, mas, enfim, voltando para fechar a questão da culpa, é a gente não replicando a culpa em primeiro lugar de todo, né? A gente entendendo que a pessoa, obviamente, que quem chega no sistema prisional, quem chega na comunidade terapêutica, a última coisa que queria na sua vida era estar lá. O sea, se hubiese tido condições reais de escolher outra coisa, provavelmente teria feito diferente. Não, não é algo que a pessoa decidiu, né? Certo? Perfeito. Vamos passar então para outra pessoa, o Emílio Charlart. Você Claro. escreveu, não é, Emílio? Você quer falar? Sim, Ou... eu Então, gostaria de falar, sim. sim, Você por sabe que eu favor. queria conectar com o que o colega que falou a anterior pergunta, pelo fato de que nós aqui usamos uma coisa que se criou em paralelo com o sistema de comunidades terapêuticas estilo fazenda do Padre Haroldo, que foi o amor exigente, e que é, são grupos para os familiares de pessoas com adicções. E nesses grupos não falamos da culpa, falamos da responsabilidade. Falamos por esse lado, tentamos não utilizar, tanto mesmo quando trabalhamos nos 12 passos com os usuários, falamos quando fazemos inventário que não é não estamos fazendo uma meia-culpa, né? Estamos fazendo uma toma de responsabilidade. Queria falar isso porque, na verdade, é uma das coisas que eu, quando comecei, falei isso e me corrigiram nesse grupo, e eu acho que é uma maneira muito mais sadia de ver a parte da culpa essa, né? Mas, retomando as minhas perguntas, eu tenho duas concretas, que são, eu vou ler, que diz assim: um operador terapêutico que acompanha o usuário no caminho da recuperação pode identificar quando uma pessoa não gerou uma consciência mórbida a respeito à droga e tem reservas que são o começo da recaída, porque a conclusão da recaída é o uso da droga, mas a recaída começou muito antes no cérebro da pessoa, né? E eu gostaria de saber quais são as ferramentas que podemos usar para antecipar essa recaída de fato. E a outra pergunta era: quais são os dispositivos que podemos utilizar no fim do tratamento em paralelo, estilo amor exigente, pedir para a família que faça em paralelo, né? Para contribuir à aderência na abstinência da pessoa. É só isso. Muito obrigado. Tem alguns conceitos que aparecem, né, bastante na linguagem comum desse meio, né? Questão da consciência mórbida, né, da reserva. Uma coisa bastante, né, clara no processo, né? A pessoa que usa droga, seja a droga que for, né, lícita, ilícita, né, cocaína, crack, álcool, Rivotril, diazepam, açúcar, McDonald's, né, tigrinho, ela tem um prazer fazendo isso, certo? E eh, a busca do prazer, né, ou da gratificação é parte inerente também da vida do ser humano.
né? E, obviamente, por uma questão de economia emocional, né, de matemática interna, a gente só é capaz de abrir mão de um prazer quando tem outro parecido, né? Porque, de alguma maneira, essa matemática interna precisa estar equilibrada, né? Por isso que a busca pela privação unicamente, né, não é algo que foi muito bem sucedido na história da humanidade, né? Todas as sociedades ascéticas tiveram bastante problemas de manutenção, né? E os modelos de ascetismo, né? Né, de se privar, né, de todos os prazeres do mundo, ou seja, sempre estiveram associados a uma visão muito polarizada, né, de bem e mal, muito maniqueísta da vida, né, tudo que é do espírito e não material é bom, tudo que é da carne material é ruim, né, então temos esse movimento de entender que a solução é a renúncia, tá? Quando o homem vai estar, o ser humano vai estar buscando a forma de se gratificar de alguma maneira, isso não é um problema, né? Sem achar formas que não sejam prejudiciais, tá? Por isso que apontar para que a pessoa simplesmente se prive, né, não é muito eficaz. Agora, quando a gente promove que a pessoa se gratifique de uma maneira que não seja destrutiva ou autodestrutiva, a chance de se manter é muito maior. Tem um dos podcasts que eu tenho na minha plataforma, no Spotify, que fala assim: recuperação é fazer o que se quer, certo? Porque quando a pessoa consegue fazer o que ela quer mesmo e o que ela quer é bom, é só fazer o que ela quer. Isso é muito mais fácil de manter do que ficar se privando o tempo todo. E aí você está o tempo todo se segurando e uma hora se não segura. Que é diferente de quando a pessoa encontra um sentido nas coisas, que ela está fazendo algo que faz sentido para ele, né? Não é porque ela está se privando de fazer o que quer, é porque conseguiu encontrar algo que gosta de fazer, que vive intensamente, e mesmo que tenha uma situação de lapso, por exemplo, essa pessoa que encontrou o que faz sentido para ele, ela consegue voltar para isso depois com mais rapidez do que a pessoa que estava simplesmente se segurando, tá? Uma das primeiras coisas que eu falo para os, né, muitos aqui que estão assistindo são alunos que estão no estágio de atendimento familiares, né, que eles fazem atendimento de pós-tratamento e as famílias também, né? E uma das coisas que coloco como base inicial para entender, para atender as famílias, não é a prevenção à recaída, é o manejo do lapso, tá? Ou seja, vamos para aquilo que é mais provável que aconteça, que o familiar dependente tenha um lapso. Isso é bem mais provável do que não tenha. Então, temos que ter estratégias para lidar com aquilo que é mais provável que aconteça. Isso não é uma apologia ao consumo, tá? Assim como usar cinto de segurança não significa que você quer bater o carro, mas só significa que você sabe que é uma probabilidade, é uma possibilidade alta se você está no trânsito. Então, você precisa ter, né, algum seguro contra isso, né, uma prevenção a algo que pode acontecer e não simplesmente contar com que não aconteça, tá? E isso é algo que falha muito, né? Os grupos para familiares não falam de lapso, as comunidades terapêuticas não falam de lapso, tá? Não é algo que se aborda porque é um tabu, né? Quando na verdade é o que tem mais chance de acontecer. Então, isso não é ser, né, a favor do consumo de droga, né? Isso é ser realista, né? Perfeito. Alguém mais gostaria? Deixa eu ver como é que está o nosso chat aqui. Se tem alguém com a mão levantada. Vamos lá. Não estou vendo aqui ninguém. Tem várias no chat, né? Algumas perguntas e comentários no chat também. Sim. Olha, Simone, o Emílio, ele colocou duas, mas aí ele já fez, né? A pergunta. Isso. sim, sim. Tem o relato aqui da Juliana. Eu não sei se todos conseguem ler, né?
no chat. O Emílio já fez a pergunta dele. Ficou a do Renato, Simone. Por favor, Renato. Renato? Não sei se o Renato está aqui, mas talvez ele possa ter perdido a conexão, né? Ele perguntou, doutor, quais seriam as estratégias. Primeiro ele perguntou um dado, né? Se existe uma estatística de recaída, quais fatores que determinam para a recaída e o que seria favorável para que não houvesse recaída. Certo. Acho que em geral já respondi essas questões, né? A questão da estadística de recaída, o que eu disse, né? Ou seja, não tem muitos estudos que abordem especificamente, ou seja, isso até porque não tem, né? Os poucos estudos que tem concretos, eles são de modelos muito diversos, né? Tá? Então, né, é difícil de ter um número claro, tá? Mas a gente não precisa nem necessariamente ter um número para saber que é o mais provável, né? E que isso acontece muito, que é um problema muito grave, tá? Então, ou a gente incorpora essa possibilidade, né, como algo que faz parte do processo, tá? Ou acaba criando esse sistema binário. Como teve outras perguntas sobre esse tema, né? Eu vi ali no chat, né? O que acontece? Quando a gente vai para a saúde geral, né? Que nós temos essa característica na dependência química, né? No universo de quem trabalha nessa área, né? Que é de trabalhar num sistema que é absolutamente, né, descolado da realidade da saúde pública em geral. Tá? Porque quando a gente vai para qualquer processo de saúde, de qualquer tipo de problema de saúde, qualquer coisa, de unha encravada a câncer, tá? A possibilidade da pessoa piorar, melhorar em maior grau, em menor grau, ter um processo mais lento, mais rápido, né? É normal, né? Em qualquer processo de tratamento de saúde, a gente entende claramente que, em geral, os processos não são lineares. A pessoa não está doente, de repente começa a melhorar, melhora absolutamente, acabou a doença e nunca mais vai ficar doente. Na saúde, em geral, a gente entende que o processo é mais dinâmico e mais complexo. E que o fato da pessoa ter recaídas não significa que a pessoa, né, não teve melhoras antes, né, ou que não vai ter melhoras depois. Quando a gente vai para esse universo da dependência química, é como se tivesse sido abduzido para um outro planeta, que todos esses conceitos de saúde pública não funcionam mais. E aí a gente pensa isso de uma maneira totalmente diferente. Tá? Pega uma pessoa com gripe. Tá? Em geral, uma gripe, em 7 dias, se cura. Não? Com remédio, uma semana. Sem remédio, 7 dias. A pessoa vai se curar. Né? Em geral, os remédios para gripe não curam nada, eles são, né, eles diminuem os sintomas. Tem pessoas que podem ter uma recaída na gripe no 6º dia, que pode virar uma pneumonia, e aí vai tratar a pneumonia, e aí depois vai voltar para a gripe, depois vai melhorar, outras vão melhorar mais rápido, outras vão ter mais febre, outras vão ter menos, né? Mas o processo, ele está acontecendo, né? Ou seja, quando a gente vai para a saúde em geral, a gente não tem um conceito tão, né, polarizado como a pessoa está curada ou está doente, entende? Temos um olhar mais dinâmico para o processo, tá? Que é isso que falta, né, nessa incorporar isso, né, quando a gente pensa também nas pessoas com problemas com consumo de drogas. O processo é dinâmico, tá? Então, né, as idas e vindas, as melhoras e as pioras fazem parte do processo, né? Ninguém quer que a pessoa piore, mas pode acontecer e faz parte do processo, tá? Por isso que, se eu tivesse que modificar, né, tem uma pergunta que colocaram ali, que eu modificaria, né, em relação
a essa questão da recaída, eu eliminaria o nome da recaída, né? O conceito da recaída, eliminaria ele absolutamente, tá? Porque o conceito da recaída, né, ele coloca o processo linear, ou vai para frente ou vai para trás, não tem meio termo, tá? Quando a vida é mais dinâmica e mais ampla do que somente isso, né? E se a gente entende que a pessoa está num processo, né, e que a busca é pela melhora, y que mesmo que a veces tendo esa suposta recaída, ela não está no mesmo lugar que estava antes, ela está num processo evolutivo, então talvez a gente entenda melhor, né, como ajudar essa pessoa ao longo de todo esse processo. E para algumas pessoas o processo vai ser menos complexo, com algumas pessoas o processo vai terminar, né, vai chegar na abstinência total, né? Em outras pessoas não vai chegar nesse momento, tá? E não é uma decisão isso, né? É como questão da saúde, quanto melhor fique, melhor, né? A gente quer que as pessoas fiquem melhores, né? O melhor possível. Nenhum médico vai optar, né, porque o paciente fique menos bem, né? Ah, não, esse não precisa ficar totalmente curado, esse pode ficar mais ou menos. Tem isso, né? Sempre vai se trabalhar para que a pessoa fique o melhor possível. Só que o melhor possível nem sempre é a pessoa estar totalmente, né, remida de todos os sintomas do seu problema, ou ficar sem sequela nenhuma, né? No melhor dos casos, em alguns casos de saúde, a pessoa vai ter sequela, vai ter problemas, vai estar melhor do que estava antes, né? Perfeito, perfeito. Professor Pablo, a gente já está aí chegando aqui nos minutos finais. Recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Ninguém perguntou sobre a redução de danos. É, o senhor falou sobre as matizes diferentes do binário. Onde entra a redução de danos no elenco de ações? E já para encerrar, eu queria saber se o senhor quer deixar uma mensagem da pessoa que passou pela recaída e acredita ter perdido o caminho que já havia construído. E aí eu passo a Assim, palavra ao Orlando para para encerrar. fazer o Olha, encerramento. redução de danos é tudo que eu falei até agora, tá? Porque o que a gente faz na saúde, e com a dependência química muito mais ainda, é reduzir danos o tempo todo, né? Porque nós nunca conseguimos reduzir tudo. Num nível de 0 a 100 de danos, né? Quanto que a gente consegue reduzir na comunidade terapêutica, mesmo com abstinência, é uma parte, né? O problema da redução de danos é ideológico, assim como é o problema das comunidades terapêuticas no Brasil, que os que são contra as comunidades terapêuticas são contra uma ideologia específica, e quem é contra a redução de danos também é contra uma ideologia específica, não contra a prática, né? É, e aí, assim como tem quem defenda que comunidade terapêutica é manicômio, tortura pessoas e mata pessoas, e tem lugares que fazem isso e não são comunidades terapêuticas, né? Do outro lado também tem quem defenda que a redução de danos é apologia ao consumo de droga, é falar que a pessoa não pode parar de usar droga, tem que continuar usando, e que obviamente não é nada disso, mas tem quem faça isso também, né? Totalmente, né, fora do conceito internacional de redução de danos, tá? Então, o que a gente faz sempre é reduzir danos. Não chega no 100%, nunca, né? Porque isso é um milagre, né? Então, quando a gente entende que nós estamos trabalhando para que a pessoa chegue no melhor que ela consiga, né? Muitas vezes é isso, é reduzir os danos para o mínimo possível. Se conseguir reduzir 100%, ótimo. Mas se não conseguir 100%, o que conseguir reduzir já está valendo, porque já é uma melhora para a pessoa, né? E a mensagem para quem recaiu, né, é que não pare, está no processo, como eu disse agora, né? Tudo que aprendeu, tudo que desenvolveu até esse momento, que voltou a usar droga, está lá ainda. A pessoa não desaprende, não esquece de tudo isso. Pode se desconectar por um período de tudo que viveu, de tudo que aprendeu, mas a hora que consiga se conectar novamente, vai voltar do ponto que estava, vai conseguir continuar esse processo. Não precisa reiniciar e começar do zero e formatar
né, tudo que aprendeu, porque não foi 100%. Tá bom? Perfeito, muito obrigada por essa fala tão generosa. E eu passo a palavra ao pastor Orlando Prata, gestor do Serap, para fazer aí as últimas colocações e os agradecimentos finais. Bom, primeiramente é a gratidão e louvor a Deus, né, pela participação aí do Dr. Pablo e também a audiência de todos aí, né? O Serap continua com um grupo de trabalho discutindo recaída e reincidência. Nós estamos diante desse tema, trabalhamos com reabilitação de sentenciado e trabalhamos com reabilitação de dependente químico. E todos estão convidados, caso queira continuar discutindo esse assunto, né? Veja se registre aí no chat ou entre em contato. Nós temos um grupo e estabelecemos de fazer um GT, né? Um grupo de trabalho permanente na discussão de recaída e reincidência criminal, tá bom? E muito obrigado pela participação de todos. Quaisquer perguntas, eu tenho certeza, pela generosidade e pela acessibilidade do Pablo, né, nos deixa muito fácil, né, pelo menos entrar em contato com ele. Caso queira aí registrar alguma pergunta, eu não sei se Simone e Miriam vão selecionar mais alguma, o Pablo, e se a gente não conseguir resposta aqui, submeter a você e a gente dá uma resposta para o participante. Tem mais considerações lá no chat, né? E se puder, dentro do possível, aí você nos ajudar a responder pela participação de todos aqui, tá bom? No mais, boa noite a todos, né? Não sei se Pablo já deu a palavra final, Simone. Eu prefiro que Pablo dê aí a palavra final, tá certo? A nossa, no entanto, é isso. Muita gratidão pela participação de todos, principalmente Dr. Pablo. Obrigado, Orlando. Então, já fiz a finalização. Convido quem quiser se aprofundar. Como eu disse, tem o meu canal de Spotify com vários podcasts sobre esses temas, sobre essas, né, para poder aprofundar esses conceitos, né? Está gratuito, de fácil acesso, né? E com certeza, né, nos questionar o que não funciona é o início de conseguir avançar um pouco, né? Obrigado pelo espaço e pela participação de todos. Boa noite. Boa noite, obrigada a todos.